Vamos para a quarta pergunta desse primeiro questionário. Explique e dê exemplos de situações que agregam valor e não agregam valor. A metodologia Lean, como toda metodologia, ela traz definições e critérios que as tornam únicas. Então, essas situações de agregar valor e não agregar valor, elas são da metodologia Lean. A metodologia Lean dá sustentação para quem começa a aprender ou quem já transita no Lean, a entender, ao visualizar um processo, ao descrever um processo, a identificar situações que não agregam valor e situações que agregam valor. Lembrando-se que eu vou apresentar agora aqui quem dá essa orientação, né? Trazendo claramente essa identificação para facilitar o trabalho de compreensão do todo do processo. Essas particularidades de agregar valor e não agregar valor são atribuídas de tal forma que os contextos analisados possam passar pelo crivo das particularidades da metodologia. Portanto, a metodologia Lean traz as seguintes definições. O principal objetivo de um processo produtivo é gerar resultado concreto. Ninguém faz nenhum trabalho, seja administrativo ou seja de manufatura, para não dar em nada. Ninguém gasta matéria-prima, ninguém gasta energia, gasta mão de obra, gasta horas de máquina, gasta intelecto, gasta equipes, reuniões, para não dar em nada. Isso não existe. Isso não seria uma empresa. Tudo que é feito é para lograr êxito, é para ter resultado, ganhando algumas coisas do tipo cumprir prazo de entrega. Se você combinou com o cliente que você entregará tal serviço ou tal produto num determinado tempo possível de ser executado, você tem que cumprir. Se você combinou um nível de qualidade a ser feita sobre a expectativa desse cliente, tem que se cumprir. Se você produziu uma determinada quantidade a ser entregue, seja do que for, volume de produto, volume de serviço, tem que ser entregue. Tem que ser entregue o serviço ou produto com qualidade acordada e no prazo acordado. Se essas coisas não acontecerem, o cliente migra para o seu concorrente, ele deixa de se relacionar com você. E para conseguir esses 3 parâmetros que eu estou falando, é preciso que você fortaleça muito os seus processos. Então, tudo que é feito num processo tem que agregar valor, na sua magnitude. Mas eu tenho lá situações que não agregam valor? Sim. E por isso eu preciso mapear e identificá-las, porque elas estão lá no meio. Se eu não dou bola para elas, se eu não entendo a metodologia Lean, se eu nunca dei olhar para isso, eu só sei de uma coisa. Ouça bem, eu nunca cumpro o prazo de entrega. E o meu cliente vive reclamando disso. E aí você vai ver, você não cumpre prazo de entrega, às vezes, porque você também não faz qualidade. À medida que você não faz qualidade, você tem que ter retrabalho e fazer de novo, porque a qualidade não foi alcançada. E à medida que você faz de novo a mesma coisa que você deveria ter feito bem feito na primeira vez, você já começa a consumir mais tempo e seu prazo de entrega começa a ficar mais distante. Outra, você não consegue cumprir a quantidade acordada pelo cliente. O cliente quer uma quantidade X, na qual ele combinou que ele precisa ter, do seu produto, para ele dar continuidade ao serviço, ao produto dele. Mas você também não entrega na quantidade acordada. Você já não entrega com qualidade e também não entrega na quantidade combinada, o prazo de entrega começa a ficar distante e aí você entra num círculo vicioso de defeitos, de reclamações e de situações que não agregam valor. A ninguém interessa isso. Ninguém pode permanecer dessa forma o tempo todo, porque baixa o moral da equipe, dos funcionários, as reclamações crescem e você se perde ao longo do processo. Tudo que for operação, você deve colocar a simbologia de um círculo. E o que você deve fazer com ela? Otimizar. Quanto mais você otimiza as operações, mais produtividade, mais performance adquirida você passa a ter. E lembre-se, vou falar agora as que não agregam valor.
Mas lembre-se, primeira missão é combater o que não agrega valor. As operações sempre poderão ser melhoradas. Você poderá ter mais operações do que não operações, né? Mais operações que agregam valor, mas não quer dizer que elas não possam ser melhoradas, maximizadas. Isso reforça o conceito que a melhoria contínua não tem fim. Ok. O que também deve ser avaliado que não agrega valor? Transporte. O transporte é necessário para eu levar uma informação, para eu transitar numa fábrica, para eu transitar no escritório? Sim. Ele agrega valor? Não. Ah, mas Escâmia, como é que eu faço? Eu tenho que transportar algo, eu tenho que caminhar para levar uma informação, eu tenho que andar ao longo do roteiro produtivo. Sim. Agora, uma coisa é andar, a outra coisa é se perder. Andar desnecessariamente, andar para lá e para cá, andar sem sentido, andar sem ter um valor para entregar no processo seguinte. Ou seja, é um andar de um andarilho, sem rumo, sem ele nem beira. Esse transporte ou esse caminhar tem que ser maximizado em situações que levem a operação a funcionar bem. E não um andar perdido, um andar sem sentido. Outra situação, estoque. O símbolo dele é um triângulo. O que eu faço com o estoque em excesso? Ele agrega valor? Não. Porque aquela mercadoria ou aquela informação estocada, parada, ela evita que o processo ande, que o processo evolua. Ele só simplesmente está parado. Não tem dinamismo. Está parado aquela informação, aquele estoque de matéria-prima ou de semi-elaborado que não evolui. Isso não agrega valor. Ele tem que ser combatido e tem que ser fluir, tem que andar ao longo do processo. Outra, espera, que tem quase um jeitinho de um D maiúsculo, o símbolo. Você está vendo aí na tela. A espera é mortal. Você vai ver quando eu fizer o último exercício desse questionário, que eu trouxe um caso real de um atendimento de pronto-socorro num hospital geral. Você vai ver a quantidade de tempo de espera que um paciente qualquer que foi lá buscar pronto atendimento e o que ele ficou de tempo de espera para ter uma resolução de um atendimento médico para resolver seu problema. É absurdo? Ninguém pode conviver com uma espera absurda, para nada. Eu preciso enxugar essas situações de espera elevada e ter fluidez nos processos. E por último, das situações que também não agregam valor, o símbolo é um retângulo, é a inspeção. Inspeção para tudo. Tem gente que faz inspeção da inspeção, duplo cheque. Ou seja, isso demonstra que eu não tenho segurança no processo, eu não tenho segurança no que as pessoas fazem, eu não tenho disseminação do conhecimento, do valor atribuído, agregado, a equipe não está segura, o comando não está seguro. Então, para eu garantir que alguma coisa saia bem feita, eu inspeciono com muita frequência. E todo esse tempo de inspeção vai reduzindo o tempo de operação. Eu fico inspecionando e não consigo produzir o que realmente agrega valor, que é a operação. Para introduzir melhorias em processos produtivos, é necessário antes entender como ele funciona. Isso é básico. Por isso que eu faço o mapeamento de estado atual. Porque daí o processo completo está mapeado, entendido, compreendido, e eu entendo como ele funciona. E nessa hora eu já arrumo eles, Caminha? Não, não arruma. Tira uma foto. Vou fazer uma simbologia assim, um exemplo bem grotesco, né? Aquela pessoa que ganhou muito peso, né? Descuidou da dieta, descuidou do exercício físico e engordou. Quando ele procura um médico, procura um nutricionista para melhorar seu estado de saúde, ele sempre tira uma foto de frente e de perfil dessa pessoa. Eles registram aquele momento daquela pessoa, para saber como ela se encontra. E ali tem todos os dados daquele momento, da saúde daquele indivíduo. A partir do momento que começa o tratamento, regulação da alimentação, exercício físico, ou seja, controle sobre a sua saúde,
ele vai fotografando as etapas seguintes. E você visivelmente vai vendo perda de peso, você vai se transformando em outra pessoa. É isso que é fundamental. Eu entendo o que acontece naquele estágio, que é mórbido, né, que não é bom, e depois eu trabalho na construção de um novo modelo, passo a passo, agregando valor. E lá na frente sai outra pessoa, com saúde, com peso regulado, em boas condições, melhoria em todos os aspectos da sua vida cotidiana. Essa analogia que eu faço, né, acontece também nos processos, seja administrativo ou de fábrica, ou de manufatura. Muitos processos são doentes, cheios de anomalias, que precisam ser tratados. E para isso, eu preciso medir seus resultados atuais. Eu citei o exemplo agora aí da saúde de uma pessoa. Registrar é fundamental. O mapa ajuda nisso, ele traz os estados atuais, você enxerga as anomalias e começa agora a ter um caminho de construção de saúde e sucesso futuro. Analisando os resultados dos processos de produtos ou de serviços, podemos considerar que, se um sistema produtivo existe para produzir itens, a situação ideal é aquela em que ocorrem apenas atividades de transformação, isto é, as operações que verdadeiramente agregam valor. É só isso que me interessa. As demais atividades devem suportar as operações. Elas são necessárias, mas no Lean diz o seguinte, ela não agrega valor. Como eu falei, transportar, inspecionar, esperar e estocar não agregam valor em nada, apesar de elas serem necessárias. Cuidado, elas não podem ser exageradas, elas não podem passar de um mínimo necessário de agregação de valor. Filas, refugos, superprodução, erros de previsão são atividades desnecessárias e que não agregam valor. Então, aquelas que eu transporto, inspeciono, espero e estoco são necessárias para a operação acontecer, mas não agregam valor segundo a metodologia Lean. O que você deve fazer com elas? Reduzi-las ao máximo. E essas que eu acabei de citar, refogo, retrabalho, superprodução, erro de previsão, fila, essas não tenho dúvida, elimine, porque elas só atrapalham o seu fluxo produtivo. Bem, agora que temos o suporte trazido pela metodologia Lean, podemos concluir o seguinte: as operações, as de círculo, agregam valor. Aquelas que não agregam valor e são necessárias, que eu tipifiquei ali com a letra B, que está ali na resposta, elas são necessárias, porém precisam ser reduzidas. E, finalmente, aquelas que não agregam valor nenhum, que eu tipifiquei com a letra C, que está aí na tua tela. Essas você deve totalmente combatê-las.